Olá, boa noite. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, do grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos iniciar com a nossa prece. Senhor Jesus, abençoa os nossos propósitos de aprendizado desta noite. Que as nossas reflexões possam ser úteis a esse nosso aprendizado atual. Que a tua energia de amor envolva-nos, para que possamos aproveitar esses momentos. Que assim seja. Olá, meus queridos, vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos, dando prosseguimento. Nós alcançamos o quarto livro, a quarta parte, que trata das esperanças e consolações. Nós estamos no capítulo 2, que é o último capítulo do Livro dos Espíritos, que trata das penas e gozos futuros. E nós alcançamos na semana anterior o item 9, que fala de paraíso, inferno, purgatório e paraíso perdido. Na semana anterior nós vimos a pergunta 1011 e 1012 e hoje vamos dar prosseguimento com a pergunta 1013. Antes vamos fazer aqui um pequeno resuminho do que a gente viu na semana passada. Lembrando que a pergunta 1011 de Kardec foi se tem um lugar circunscrito no universo que está destinado às penas e aos gozos dos espíritos de acordo com seus méritos. Ou então existe um lugar específico para quem vai, de acordo com o seu mérito, estar sofrendo ou vai estar numa situação de felicidade. Existe um lugar destinado específico para essas pessoas, para esses espíritos, numa e noutra condição. Essa foi a pergunta de Kardec, a 1011. E a 1012 foi, de acordo com a resposta dos espíritos, então inferno e paraíso não existe como os homens representam, ou como a gente conhece. E fazendo um resuminho, os espíritos disseram que penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito, ou seja, se vai estar no estado de felicidade ou de sofrimento, isso é inerente à condição de aprendizado que o espírito já alcançou. Porque cada um traz em si o princípio da própria felicidade ou infelicidade. Então, de acordo com o que nós fizemos da nossa história, pelas nossas escolhas, como levamos as nossas experiências, em cada um de nós vai estar impresso se estaremos na condição de felicidade ou de infelicidade. Então, não existe nenhum lugar circunscrito, fechado, demarcado. Aqui é o céu, local de felicidade, o paraíso, onde a gente vai ser muito feliz, ou então aqui é o inferno, onde a gente vai vivenciar infelicidade, tristeza, penar, sofrimento. Não existe nenhum lugar circunscrito, fechado, delimitado. Foi a resposta dos espíritos. E eles dizem, então, se os espíritos felizes ou infelizes, depender da condição que é inerente a cada um é o resultado das suas experiências e suas escolhas. Existem espíritos felizes ou infelizes por toda a parte, não num local circunscrito, fechado, específico. Então, localização absoluta de lugares de penas e recompensas, isso só existe na imaginação dos homens. Ou seja, o céu, que a gente faz assim como se fosse em cima, ou o inferno, como se fosse embaixo, isso só existe na imaginação dos homens.
essa foi a resposta dada pelos espíritos para a pergunta 1011 e 1012. Então vamos continuar hoje com a pergunta 1013 que Kardec fez. Então ele diz: então o que se deve entender por purgatório? Porque assim não tem lugar de felicidade e lugar de sofrimento, ou seja, para apenas ou para o gozo, que seria o céu ou o inferno, o paraíso ou o inferno. O que se deve entender por purgatório? Vamos ver essa pergunta 1013, que foi que os espíritos responderam a Kardec. Vamos lá aqui. Dores físicas e morais é o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiares as vossas faltas. Lembrando que eu não falei hoje, né, para quem está chegando aqui pela primeira vez, que a tradução que nós trabalhamos é a tradução de Herculano Pires. Então, Kardec pergunta, já que não tem céu, não tem inferno, não tem um lugar circunscrito, demarcado, que a gente possa pegar no mapinha e chegar lá. Então, o que é que se deve entender por purgatório? Resposta dos espíritos: o purgatório são as dores físicas e morais. É o tempo de expiação. Isso que é o purgatório. E ele diz: é quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório, que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Mas Kardec também faz um comentário. Antes da gente fazer a nossa reflexão aqui da resposta dos espíritos, vamos ler o comentário de Kardec. Comentário de Kardec. Aquilo que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender. Uma figura pela qual se deve entender. Não algum lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa, que deve elevá-los ao plano dos espíritos felizes. Operando-se essa purificação nas diversas encarnações, porque não é em uma que a gente dá conta de fazer essa purificação, essa limpeza daquilo que nós precisamos transformar em nós. Então, operando-se essa purificação nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corpórea. Resumindo tudo, purgatório é aqui. Purgatório está encarnado no planeta Terra, condição atual de provas e expiações, onde nós vamos dar conta de colocar no lugar aquilo que a gente tirou, modificar aquilo que em nós precisa ser transformado. Então, purgatório não é mais aquele lugar. Porque qual a ideia que a gente tem de purgatório? Se a gente for lá, deixa eu ver aqui para vocês, vamos lá. Se a gente for no céu e inferno, o pessoal do grupo de estudos, a gente já viu isso, porque nós já estudamos lá na instituição, quando estávamos ainda presencialmente, nós estávamos juntos no grupo. Nós já estudamos durante 4 anos e meio o livro Céu e Inferno. E o capítulo 6º da primeira parte do livro, né? Porque a gente tem que ir, ó. Céu e Inferno, também aqui tradução de Herculano Pires. E o Céu e o Inferno, ele, assim como o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, o Céu e o Inferno é dividido em 2 partes. E o purgatório
é o título do capítulo 6 da primeira parte, em que lá nós aprendemos, nós vimos, né, que esse purgatório, como a gente conhece, como aquele lugar onde quem não vai nem para o céu, o que é o purgatório, se for perguntar, é aquele lugar que quem não vai para o céu nem vai para o inferno, vai para lá, vai para o purgatório. Mas tá lá no céu e inferno que o purgatório, ele não aparece no Evangelho. Ele passa a aparecer como um dogma a partir do ano de 593. Nós vimos que o dogma é uma ideia aceita e que não é contestada de uma religião. Então, a partir do ano de 593 é que a igreja foi admitir a ideia do purgatório, porque até então, pode procurar que lá nos evangelhos, com essa palavra a gente não vai encontrar. E a gente viu lá, não vou, só uma prévia, quem quiser vai lá, Céu e Inferno, o pessoal do grupo de estudos, nós já passamos por isso, já estudamos, já fizemos a nossa reflexão, mas o purgatório seria um lugar, uma ideia, um dogma mais racional e conforme a justiça de Deus do que o inferno, né? Porque lá no purgatório, dentro da ideia do dogma, você pode sair desse lugar, não porque você vai ter o processo de se melhorar, mas por intercessão, ou por prece, ou por algum pedido de alguém, né? E aí foi se criada a partir disso as famosas indulgências, e que gerou até a questão de o Martinho Lutero, né, ir contra essa ideia, porque virou, na verdade, um grande comércio, uma coisa muito lucrativa, mas isso não é tema hoje para o nosso estudo. Nós estamos tratando aqui da pergunta de Kardec, a gente só fez deu uma chamada para que vocês possam ir lá no Céu e Inferno, dar uma olhadinha no capítulo 6 da primeira parte, mas nós estamos aqui na pergunta 1013, quando Kardec diz que então a gente vai, já que não tem um local circunscrito, que é o céu, que é o inferno, ou que é o lugar de gozo, ou lugar de sofrimento, ou que é o paraíso, ou lugar de sofrimento, o que seria o purgatório? Então, o purgatório não é um lugar, mas é uma condição de dores físicas e morais. É o tempo em que a gente leva, né, de expiação, ou seja, o tempo que a gente leva lidando com essas experiências, resultado das escolhas que fizemos antes. E geralmente, né, são dores, ó, porque a resposta dos espíritos são dores físicas e morais. Então, é uma condição e não um local. E ele diz, né, como é uma condição, e a gente já viu na pergunta anterior que sofrimento ou felicidade é inerente ao espírito, ou seja, é uma condição que o espírito se encontra de estar no momento de felicidade ou no momento de sofrimento. Ele diz que é quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório. E é onde Deus, o Criador, nos faz expiar, né? Passar pelo aprendizado de lidar de novo com aqueles conteúdos, para que nós possamos fazer uma história diferente, para que nós possamos transformar aquilo que fizemos de uma forma equivocada. Então, purgatório vamos entender como dores físicas e morais, que o espírito passa por um tempo em que esse tempo ele estará expiando, ele estará transformando, ele estará modificando através de uma nova experiência que vai ser dolorosa ou difícil, né? Porque
o sofrimento, ele é uma opção? Como sofrimento é opção? Sinto dizer, mas é uma escolha. Porque nós podemos passar pela situação, seja ela qual for, por mais difícil que seja, sofrendo ou não, a escolha é nossa. Dor não é, porque a dor é do corpo. Então, dor não é opção. Se você está doente, se você está com algum machucado, se você está com dente, dói. Isso aí não tem, não quero doer, não quero que doa, dói porque é do corpo. Mas sofrimento é a interpretação da experiência. Como eu vou passar por isso? Né? Ou ficar me maldizendo, ou chorando, ou me lamentando o tempo todo, ou ficar, por que isso aconteceu comigo? Isso é a interpretação da experiência. Isso que é o sofrimento. Então, a dor não é opcional, mas o sofrimento sim. Então, o purgatório são dores físicas e morais que, por um tempo, porque é um tempo para expiar, para transformar, para modificar, em que o Criador nos coloca nessa situação, nessa experiência, e ele diz, quando ele diz é quase sempre na Terra, por quê? Porque o nosso purgatório pode ser encarnado ou desencarnado. Por isso que é quase sempre na Terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Porque é no processo de retorno, no processo reencarnatório, que nós vamos de novo lidar com situações e experiências que podem nos causar dores físicas e morais. Às vezes é só moral e às vezes é física e moral. Quando a gente vem com alguma limitação do corpo físico, quando a gente sofre algum acidente e a partir daquele acidente o nosso corpo físico é afetado de alguma forma. Então ela pode ser física e moral, quanto ela pode ser apenas moral. Então é aquela angústia, aquela dor, aquela situação, sempre experiências em que eu estou submetido a vivências que machucam, para que, não porque, mas para que eu possa entender e transformar aquilo que em mim precisa ser transformado. Porque a gente vê sempre o que precisa ser transformado no outro, né? Jesus mesmo já disse, né? Um cisquinho assim, ó, no olho do outro, a gente enxerga que é uma beleza. Parece que é um telescópio ou que a gente vai enxergar, o outro tá longe. Parece que é um telescópio que a gente alcança a dificuldade do outro. Ou então é um microscópio que a gente consegue ver o cisquinho do olho do outro. Agora, a trave do nosso, a gente não consegue ver, né? Então, é para que eu estou vivendo essas experiências. A vida, o Criador está me convidando ao quê? Aqui, reflexão, para que eu possa modificar e transformar em mim aquilo que precisa ser transformado. Então, o purgatório é aqui, né? E aí, no comentário de Kardec, que ele vai dizer que o que o homem chama de purgatório é também, assim como o céu e o inferno, que os espíritos responderam apenas de forma figurada quando vocês falam, né? Porque o purgatório, a gente vai ver lá, ó, de novo, no céu e no inferno, o purgatório a gente queima também, mas é um fogo mais brando, né? O do inferno é aquele fogo mesmo, que queima e que é para sempre, né? Porque quem é condenado é penas eternas, que a gente já viu também, já passamos por isso, pelo item de penas eternas, e agora já desconstruímos, já sabemos que não existe pena eterna. Mas na ideia da pena eterna, o fogo do inferno é um fogo muito pior. O do purgatório é um fogo também, queima também no purgatório, mas queima de maneira mais branda. Mas isso vocês vão ver lá, estudando Céu e Inferno. Não percam, excelente! Excelente, nós já passamos por ele 4 anos e meio. Então, mas o estado
voltando aqui para Kardec, o purgatório é também uma figura, de forma figurada, que deveis entender não como um lugar, mas como um estado dos espíritos imperfeitos, ou seja, espíritos que ainda estão em aprendizado e que estão em expiação, ou seja, no processo de aprendizado, de modificar aquilo que em nós ainda precisa ser transformado até a sua purificação completa, que deve elevá-lo ao plano de espíritos felizes, porque a gente ainda está muito longe disso, né? Porque lembram lá na pergunta, deixa eu ver aqui se foi 1010 ou se foi 1011. Foi na 1010, da 1011, quando os espíritos respondem que não existe um lugar circunscrito, né? E que os espíritos encarnados, eles são, porque não existe um lugar circunscrito, porque a questão da felicidade ou infelicidade é inerente ao grau de perfeição do espírito, que eles disseram, ou seja, a condição em que eu estou. E aí ele faz lá no final da resposta o fechamento dizendo, quanto aos espíritos encarnados, eles são mais ou menos felizes ou infelizes segundo o grau de evolução que se encontram e do mundo que habitam, né? E aí a gente vai ver como capítulo aqui, Livro dos Espíritos, segunda parte ou segundo livro. Eu não me lembro bem agora, vamos pescar aqui no livro. Mas já passamos por ele também. Não aqui no canal, porque a gente ainda não estava nesse formato. Mas aqui, livro segundo, título Mundo Espírita ou dos Espíritos. No capítulo 1º, no item que fala diferentes ordens de espíritos e escala espírita. Em que ordem são essas? Que tá lá, a gente vai ver, né? Que tem a ordem dos espíritos superiores, que vai ter a primeira ordem, vai ter ordem e classe. Então, os espíritos puros ou os puros espíritos estariam na primeira ordem, na primeira classe. Por quê? Porque a primeira ordem tem a classe dos puros espíritos, dos espíritos superiores, e na primeira ordem só tem uma classe, que é a classe dos puros espíritos. Na segunda ordem, que é dos bons espíritos, nós temos a classe dos espíritos superiores, dos espíritos sábios, dos espíritos cultos, dos espíritos benevolentes. E na terceira ordem é dos espíritos imperfeitos. E aí vai da sexta à nona, né? Que são os espíritos que estão em aprendizados. Então, onde nós nos encontramos, onde nós estamos. Então, quando Kardec faz aqui no seu comentário, dizer que essa purificação completa, quando nós alcançarmos essa purificação completa e que tivermos já condição de estar no plano de espíritos felizes, aí sim, vai ser esse estado de purgar, que é limpar, que é modificar. Purgatório vem da palavra purgar. Então, nós já teremos, através dessas experiências encarnatórias, que são diversas. Lembram que quando eu li, eu fiz a ressalva? Operando-se essa purificação, ou seja, esse aprendizado em que nós vamos modificando aquilo que em nós precisa ser transformado, isso vai se dando em diversas encarnações, porque uma encarnação não tem como a gente dar conta. Então, pluralidade das existências, por isso que e a bondade do Criador, né? Porque Deus, nos atributos que nós admitimos para o Criador, para Deus, né? Na ideia que nós temos, porque já vimos que o Criador, Deus, não é a ideia que nós temos, mas na ideia que nós temos os atributos de soberanamente bom e justo. Então,
Como o Criador sabe que numa única experiência nós não temos condições de dar conta de todo esse aprendizado ou de modificar tudo em nós que precisa ser transformado, porque nós estamos ainda em processo, nós estamos aprendendo através das diversas encarnações. Nós vamos fazendo esse processo de purgar, de purificar. Então, o purgatório consiste nas provas da vida contemporânea. Então, qual é o nosso purgatório? As nossas experiências do dia a dia, as nossas dificuldades, aquilo que nós precisamos aprender, ter a habilidade de lidar com essas experiências que às vezes são dolorosas, aversivas, mas nós temos que lembrar que elas são o resultado, porque se essa experiência está para mim, se eu estou vivenciando ela, não foi erro, não foi por acaso. Ela é o resultado da minha necessidade de aprendizado. E a necessidade de aprendizado, ou como esse aprendizado se configura com facilidade ou com sofrimento ou dificuldade, isso é resultado da minha própria história, de minhas escolhas anteriores. Por isso que a gente está sempre chamando a atenção, porque a gente está sempre pensando no sofrimento de agora, nas coisas que estão acontecendo, nas coisas difíceis, ou então de quando a gente retornar para o plano espiritual para que a gente possa programar a próxima encarnação, a próxima experiência. Pegando a resposta dessa que os espíritos nos dizem que purgatório são dores físicas e morais e que é o tempo de expiação. Pegando o comentário de Kardec, em que ele diz que essa purificação, ela se opera nas diversas encarnações e que esse purgatório consiste nas provas da vida corpórea, e sabendo que é o resultado das minhas escolhas, das minhas vivências, dos meus sentimentos, eu começo a prestar atenção a partir de agora, como vivo, quais são as escolhas que faço, quais são os sentimentos que abrigo, porque além de eu estar dando conta dessa purificação ou dessa transformação do que em mim precisa ser transformado do que já fiz antes, eu já estou preparando o que vem depois, porque eu farei melhores escolhas, e quanto melhor for a escolha, melhor será o aprendizado seguinte, melhor no sentido de não vou precisar purgar. A minha experiência não precisará ser de purificação, mas de aprendizado. Porque eu não vou ter tantas coisas para colocar no lugar. Eu vou ter coisas para aprender, porque o espírito evolui sempre. Mas imagine, quando a gente perde o ano, né, na escola, vamos fazer uma relação aí. E hoje em dia tem, né? Na minha época, porque eu sou novinha, na minha época não tinha recuperação paralela, mas hoje, né, que tem a recuperação paralela, em que você tem que dar conta dos novos aprendizados e do aprendizado do ano anterior que você não conseguiu dar conta. É a mesma coisa no processo reencarnatório. Então, para que eu possa estar preparando o terreno para dar conta do meu novo aprendizado, de aprender e não ter que, ao mesmo tempo que eu estou no processo de aprendizado de coisas novas, eu ainda ter que dar conta
conta de transformar aquilo em que eu não entendi de forma adequada. Então, isso vale para nós, né? Primeiramente para mim, porque o ouvido que está mais perto do que está falando aqui, e a gente, sempre que está falando aqui nas nossas reflexões, estou falando primeiro para mim. A reflexão vale sempre para mim. Eu não estou falando que é algo que os espíritos estão dizendo que é para as pessoas fazerem. Não, estou lendo com vocês aqui, estudando com vocês, refletindo com vocês, porque a gente sempre fala, né, quando estamos lá no grupo de forma presencial, não é grupo de leitura, a gente não senta para ler junto, isso a gente pode fazer cada um na sua casa, mas é um grupo de estudos em que nós vamos refletir na pergunta que Kardec fez, nos dando, já nos auxiliando no que deveremos saber, refletindo e entendendo a resposta que os espíritos deram, ou seja, explicando, dando um norte, sinalizando qual o melhor caminho que nós podemos fazer, para que através dessas reflexões nós possamos utilizá-las nesse nosso aprendizado, nesse nosso purgatório, que é um aprendizado, uma purificação, uma transformação daquilo que a gente possa, e ao mesmo tempo estejamos atentos para que nós possamos já estar preparando o terreno para a próxima, para que em cada encarnação a gente não esteja apenas tratando de dar conta daquilo que a gente não fez de maneira adequada na encarnação anterior. Ok, meus amores? Hoje nós vamos ficar só com a pergunta 1013 e semana que vem nós vamos ver o que é que Kardec vai perguntar aos espíritos. O que é que ele, seguindo nesse capítulo de penas e gozos futuros e nesse item 9 que vai falar paraíso, inferno, purgatório e paraíso perdido. Então já vimos um pouquinho sobre paraíso e inferno, se isso é circunscrito, se tem lugar, se tem mapa para chegar lá ou não. Vimos que não, e quem determina isso é o nosso interno. É a condição que nós nos encontramos é que vai fazer com que nós estejamos em locais em que nós vamos sentir esses locais como paraíso ou como inferno. Que o purgatório são as experiências, são as dores físicas e morais em que nós experienciamos. E os espíritos já nos chamam a atenção de que estar aqui já estamos nesse processo de purgar, de transformar, de entender. E vamos ver o que é que tem mais pra gente na semana que vem, ok? Um beijo ao nosso amado grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Falar para vocês que no canal nós fizemos um videozinho rápido para atender a uma pergunta que foi feita por Sônia, né, sobre um áudio que ela ouviu sobre desencarnação, e ela pediu para a gente falar um pouquinho sobre isso. Se vocês quiserem aproveitar e fazerem como ela, se tiverem algum assunto, alguma pergunta, ou sobre algum tema que vocês queiram, fora dessa parte do Livro dos Espíritos que nós estamos estudando, vocês mandam aí pelo canal que a gente faz outro videozinho, fazendo algumas reflexões. Aproveita, se inscreve no canal, toca lá no sininho das notificações, para que quando a gente postar os novos vídeos dos estudos, vocês possam receber. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de aprendizado. Te agradecemos pela energia amorosa com que nos embalou
durante esse momento, que possamos, Senhor, guardar no íntimo de nosso ser essas reflexões para que elas nos auxiliem nesse nosso aprendizado atual. Que o teu amor possa sempre, querido amigo, encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de vocês, até a semana que vem.